Fala, meus amigos do canal Marcos André Bioonline, é uma satisfação fazendo mais um outro vídeo aqui para vocês. Eu fico muito feliz pela quantidade de pessoas se inscrevendo no canal, procurando informações sobre biologia, sobre os mais variados assuntos, sobre vestibular, sobre Covid-19, etc. E atendendo a pedidos, foi feita uma solicitação para que eu falasse um pouquinho sobre a AstraZeneca Oxford. Basicamente, eu havia falado sobre a Coronavac, sobre a Pfizer, e agora eu vou fazer um videozinho bem simples, explicando para vocês o principal mecanismo de ação e um pouquinho da eficácia dessa vacina. Lembrando um detalhezinho que é importante, né? Sempre quando a gente apresenta um vídeo sobre uma determinada vacina, os números que a gente pode apresentar aqui, isso aconteceu, por exemplo, no vírus da eficácia da Coronavac, eles podem sofrer algumas alterações em termos percentuais. Pelo simples fato de que o contingente de pessoas que estão sendo vacinadas no mundo todo vem aumentando de forma significativa. Então, a partir de um momento que aumenta o número de pessoas que estão sendo vacinadas, esses valores também podem ser alterados. Eu peço até que vocês tenham um pouquinho de paciência. Então, a gente vai utilizar aqui a ideia do aproximadamente, justamente para não gerar tanto desconforto assim. Algumas pessoas questionaram um pouquinho os valores que eu apresentei da Coronavac e até mesmo da Pfizer, mas levando em consideração que em números recentes, né, eu estou trabalhando aí com o vídeo sendo gravado no momento em que essa vacina, esse contingente de vacinação estava aumentando de forma significativa. Então, algumas alterações elas podem acontecer. Falando sobre a AstraZeneca Oxford, né, uma vacina que está sendo produzida aqui no Brasil, né, em função do imunizante ou a produção dela por meio da Fiocruz, a parceria com a Fiocruz. O que nós temos que tomar cuidado quando se faz referência sobre essa vacina? Primeiro, é que ela, assim como a Pfizer, ela já é uma vacina muito mais elaborada, né, vamos assim dizer, comparada, por exemplo, com a Coronavac. O fato de haver maior sofisticação na elaboração não quer dizer, tá, pessoal, que uma seja melhor do que a outra, tá bom? Isso é importante que se deixe bem claro também. Então, como é feita a vacina da AstraZeneca? Então, a AstraZeneca é uma vacina que ela também utiliza material genético do SARS-CoV-2, porém, ele vai ser transferido por meio de um adenovírus inativado, ou seja, é um vírus que causa resfriado, é um vírus muito associado a primatas não humanos, mas ele não vai causar doença alguma. A função desse vírus é justamente transferir para o nosso sistema imunológico o material genético associado à produção da proteína spike. Essa proteína que é utilizada pelo novo coronavírus, porque ela se liga ao receptor que converte a angiotensina e assim determina a entrada desse vírus nas nossas células e a infecção com multiplicação, etc., do vírus no nosso organismo. Então, basicamente, a função desse adenovírus é justamente atuar como um vetor. Então, ele vai transferir o material genético do SARS-CoV-2 responsável pela produção da spike. Então, quando nós somos vacinados, esse vírus entra em contato com as nossas células, ele vai introduzir o material genético do SARS-CoV-2 responsável pela produção da spike. Nós vamos produzir essa proteína e, assim, a função dele é ensinar a gente a produzir os anticorpos contra essa proteína spike. Essa é a função desse adenovírus. Então, basicamente, pessoal, a gente vai ter uma resposta de produção de imunoglobulinas, que são os famosos IgGs, né? Imunoglobulina G, em relação a essa proteína spike, mas a produção dela pelas nossas células ela é estimulada utilizando esse vetor, né? Então, esse vírus geneticamente modificado, com o seu genoma geneticamente alterado, com a introdução desse material genético do SARS-CoV-2, ele vai ser inoculado, as nossas células vão interagir com ele, ele vai introduzir o material genético, nós vamos produzir a spike e nós vamos reconhecê-la como elemento estranho. E a partir daí vem a produção dos anticorpos. O que chama a atenção dessa vacina, sem dúvida alguma, é que os resultados preliminares eles demonstraram aproximadamente 70% de eficácia para casos de sintomas leves. Ou seja, das pessoas que foram vacinadas até o presente momento, apenas 30% aproximadamente manifestaram alguns sintomas leves. Não é à toa, pessoal, que há um período prolongado entre a primeira e a segunda dose dessa vacina.
Sem dúvida alguma, dentre as que estão no mercado, especialmente aqui no Brasil, é a segunda dose mais demorada, porque a primeira dose já gera uma eficácia interessantíssima. E para vocês terem uma ideia, a partir da segunda dose, segundo os pesquisadores, você pode gerar uma eficácia em torno de mais de 80%. Então fica muito evidente o quanto é importante também a gente ter essa vacina como opção para o processo de imunização da população brasileira. Um outro detalhezinho que os estudos estão apresentando é que houve uma grande polêmica com relação a essa vacina em relação à Europa na possibilidade de se formar, de levar a casos de trombose. Mas estudos preliminares, estudos demonstraram que isso, na verdade, não teve uma relação efetiva com a AstraZeneca. Tanto é que alguns países europeus que tinham suspendido a utilização desse imunizante voltaram a liberar a AstraZeneca para fazer a imunização da população de alguns países na Europa. Inclusive, a eficácia para idosos, ela chega, segundo alguns dados, para a evolução para quadros graves, de aproximadamente até 100% de eficácia. Eu sempre fico hoje temeroso de falar esses valores, especialmente quando a gente fala em 100%, porque muitas pessoas levam sempre ao pé da letra, pensam no valor numérico propriamente dito, mas esquecem que, em muitos casos, a gente está também analisando com variações estatísticas. Então, por mais que seja muito delicado eu falar dessa forma, e não fiquem chateados com o que eu vou falar, mas às vezes, quando a gente fala em 100 mil pessoas que foram vacinadas e aproximadamente, por exemplo, 10 pessoas vieram a óbito, estatisticamente não tem tanta diferença assim. Estão fazendo análises estatísticas. Então a gente precisa também tomar muito cuidado. Eu sei que falar dessa forma pode dar a impressão de que ele está falando de uma forma que a vida não interessa. Eu não estou me referindo a esse conceito, mas eu estou apenas defendendo aquele posicionamento porque a gente leva em consideração análises estatísticas, desvio padrão, testes estatísticos para serem aprovados para que você tenha uma validação daquele resultado. Então é importante também a gente ter esse ponto de vista, esse posicionamento um pouco mais cético, um pouco mais, digamos assim, incisivo do lado científico, mas ele é importante para que a gente entenda todo o processo desses números que envolvem essa campanha de imunização envolvendo quaisquer tipos de vacinas, né? Eu falei sobre 3, existe a vacina, por exemplo, da Moderna, existe a vacina da Johnson & Johnson, que é a Janssen, que é, né, o maior objetivo de muitos, porque é uma vacina que é utilizada em apenas uma dose. Então é importante a gente tomar muito cuidado também com essas particularidades. O objetivo do vídeo foi justamente falar um pouquinho sobre a AstraZeneca Oxford, sobre o seu mecanismo de ação e sobre também a sua eficácia. Espero que você tenha gostado. Você que ficou comigo até o final desse vídeo, muito obrigado por ter dedicado esses minutinhos para entender um pouquinho como é que funciona. Espero ter, satisfeito a tua curiosidade. Se você já se inscreveu no meu canal, eu agradeço. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e fique aqui atualizado com algumas dicas importantes sobre biologia, sobre vacina, sobre outros aspectos que envolvem o mundo biológico como um todo. Se você é aluno de vestibular, inscreva-se no meu canal e procure os meus cursos lá no www.bionline.com.br. Eu peço que você ative o sinal da notificação e fique atento aos próximos vídeos aqui do Marcos André Bionline.